Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Como você está? Esperamos que o seu coração esteja em paz. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está começando mais um momento de pastoreio e a nossa oração é que Deus fale ao nosso coração e que possamos adorá-lo como ele merece. O Senhor é digno. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, a Ti a honra, a glória para sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos mais um momento de pastoreio. Rogamos que o Teu Espírito nos abençoe de uma maneira muito especial. Que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, acolha o nosso clamor, receba cada cântico e que, de fato, Tu venhas ser honrado. Pedimos a Tua bênção sobre cada vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um e Tu tens planos bons para nós. Rogamos assim a direção do Teu Espírito em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. A palavra de Deus nos convida a exaltar ao nosso Senhor com músicas. Louvemos ao nosso Deus. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Como descrever
como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Meus amados irmãos, nós estamos meditando no segundo livro das Crônicas e hoje vamos refletir em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Esta é uma narrativa belíssima do Antigo Testamento que trata sobre confiança em Deus em meio às batalhas da vida. Todos nós enfrentamos lutas. Algumas dessas lutas são muito duras e até prolongadas. E essa passagem nos ensina sobre crermos em Deus em meio às lutas, aos desafios. 2 Crônicas, capítulo 20, nos mostra que Deus tem vitória para o seu povo. Ele tem vitória para mim e para você. E essa vitória não depende da força humana, mas da intervenção soberana do próprio Senhor. Então, essa passagem é muito preciosa, porque ao mesmo tempo que ela revela a impotência humana, ela também mostra o poder de Deus e como Deus cuida do seu povo. Você crê que Deus cuida de você? Você acredita que mesmo em meio aos grandes desafios, Deus tem vitória
para você pela sua graça, graça maravilhosa? Então vamos conversar sobre esse texto. Essa passagem nos revela o que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Nós podemos enfrentar situações que nós não sabemos o que fazer. Achamos que não há saída humana. Segundo Crônicas, capítulo 20, nos revela o que eu e você devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Quando somos surpreendidos por batalhas que estão além da nossa capacidade, por problemas que nossos recursos, inteligência, estratégia não conseguem resolver. Então, por favor, vamos refletir nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Perceba que o texto nos mostra uma grande coalizão de inimigos: moabitas, amonitas e meunitas, que se levantaram contra Judá, que era governado nessa época pelo rei Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Perceba que diante da grande ameaça que o povo de Deus estava sofrendo, Josafá, ele fica com medo, que é um sentimento comum em um mundo caído. Mas não apenas ele tem medo. O texto diz que ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Quando nós não sabemos o que fazer, devemos orar, buscar a Deus. João Calvino diz que a oração é o principal exercício da fé, pois nela reconhecemos nossa dependência absoluta de Deus. Essa passagem, portanto, nos mostra que diante das adversidades que nos colocam em situações bem difíceis, os nossos olhos precisam continuar firmados em Deus. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Josafá nos ensina. Ele transformou o medo em oração. E então é feito um grande jejum nacional. Mas observe o que o texto continua dizendo. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo?
habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja que coisa maravilhosa. Diante de uma situação de grande adversidade, Josafá busca a Deus. Ele convoca um jejum nacional, reúne o povo no templo e ora ao Senhor. E esta oração é marcada por algumas características. Primeiro, Josafá, entre aspas, lembra quem Deus é. Ele começa exaltando a soberania de Deus, versos 6 e 7. Ele diz que Deus é o Deus nos céus, ou seja, ele está acima de tudo e governa. Ele domina sobre todos os reinos das nações. Observe, a oração não começa com o tamanho do problema, mas com a grandeza de Deus. Se nós focamos demais nos nossos problemas, o nosso coração é tomado por ansiedade. Mas se nós colocamos os nossos olhos em Deus e focamos na sua santidade e majestade, a nossa alma é tomada por fé. Segundo lugar, nessa oração, Josafá lembra as promessas de Deus. Ele retrata que o povo do Senhor habitou na terra que Deus prometeu e edificaram um santuário. E o texto diz, no verso 9, que aquele povo disse: se algum mal nos sobrevier, espada, peste, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, clamaremos a ti e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá não apenas mostra na sua oração quem é Deus, é grande e domina tudo, mas ele também lembra as promessas de Deus. O Senhor é aquele que socorre o seu povo na adversidade. Mas não somente isso. Uma terceira característica dessa oração é que Josafá reconhece a sua limitação. No versículo 12, o texto diz que o rei afirma: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! O que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos buscar ao Senhor, focarmos os nossos olhos em Deus, confiarmos nele. Meu querido, minha querida, não pare de orar. A oração é um meio de graça tão especial pelo qual nós cultivamos comunhão com Deus e vemos o derramado poder do Senhor sobre a nossa vida.
Mas, em segundo lugar, esse texto nos mostra o que fazer quando não sabemos o que fazer. Nós precisamos descansar na palavra infalível de Deus. A partir do versículo de número 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus amados irmãos, que verdade maravilhosa! Enquanto todo o povo está diante do Senhor, o Espírito de Deus vem sobre Jaaziel, que traz uma palavra de encorajamento. Verso 15: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que declaração extraordinária! A nossa luta, irmãos, não é nossa, mas é de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor está sendo expressa para aquele povo e para nós hoje, dizendo o seguinte: dependa da palavra de Deus, confie na verdade do Senhor, creia que Deus luta por você. Meu irmão, minha irmã, Deus luta por nós. As nossas batalhas, nós podemos crer que temos vitória. Sabe por quê? Porque nós temos alguém conosco que vence e já venceu em nosso lugar. O texto, então, está nos mostrando que nós precisamos depender do Senhor e não dos nossos recursos. O verso 17, o Senhor diz: nesta batalha não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ou seja, a postura deve ser de confiança. Confiança. Queridos, isso aqui tem um paralelo muito especial com a nossa salvação. Nós não vencemos o mundo, o diabo e a carne pela nossa força. Nós não vencemos o pecado pela nossa capacidade, mas alguém já lutou por nós. Alguém já venceu por nós e nos dá vitória de graça, e o nome dele é Jesus Cristo. Nós temos o Senhor que enfrentou o pecado, a culpa, a morte, o diabo, os demônios, e triunfou sobre eles e nos deu a vitória. Creia nisso. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos ouvir a palavra de Deus, revelando que Deus luta as nossas batalhas,
que os nossos enfrentamentos são do Senhor e que é Deus quem nos dá a vitória. Meu querido, minha querida, confie. Seja qual for a circunstância adversa que você esteja enfrentando, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, despojou os principados e potestades e nos enviou o seu Espírito para estar conosco. E agora nós podemos ter a convicção que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e que nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, diante dos enfrentamentos, das batalhas da vida, o que fazer? Quando não sabemos o que fazer, devemos adorar a Deus como uma expressão de obediência. Devemos adorar a Deus como uma expressão de obediência. Verso 18 diz o seguinte: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, que preciosidade! Antes de verem a vitória, Josafá e o povo de Judá se prostram em adoração. Observe, eles não adoram depois do milagre. Eles adoram porque reconhecem quem Deus é e confiam na sua promessa. Olha que curioso, Josafá coloca cantores à frente do exército. Parece absurdo, não é? Uma estratégia militar que parece incompatível. O mundo colocaria soldados na frente, só que Judá colocou adoradores. E aqueles cantores à frente dos guerreiros diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Charles Spurgeon diz que a fé consegue cantar na noite, porque sabe que Deus ainda está no controle. A fé consegue cantar na noite, porque sabe que Deus ainda está no controle. O verso 22 diz que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir.
É Deus quem nos dá a vitória. E Deus nos chama para adorarmos, para cantarmos louvores ao seu nome. Meu amado, minha amada, seja qual for a circunstância, cante ao Senhor. Expresse através da música a adoração. Adore em dias bons, em dias maus, na prosperidade, na adversidade. Cante. Talvez o seu coração esteja tomado por uma angústia, por uma aflição. Abra o seu coração e a sua boca ao Senhor e adore o nome do Senhor. Deus dá vitórias aos seus filhos em meio à adoração. Bendito seja o Senhor. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos buscar ao Senhor em oração. Devemos ouvir a sua palavra e confiar nela. E devemos nos sujeitar ao Senhor em uma adoração obediente. O texto então prossegue mostrando que Judá contemplou a vitória do Senhor. Verso de número 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia. Os inimigos do povo de Deus se destroem. Judá não precisou levantar a espada. E aquele vale, que poderia ser lugar de derrota, torna-se o vale de bênção. O vale de bênção. Meus amados, quantas vezes Deus transforma nossos lugares de lágrimas em lugares de testemunho. Deus é capaz de converter a tristeza em alegria, o luto em celebração. É exatamente isso que o texto nos mostra. O vale que poderia ser um vale de derrota para o povo de Deus se tornou o vale de bênção. Deus tem bênçãos para você. O Senhor tem vitória para você. E qual é o resultado disso? É prosperidade, paz e glória para Deus. O texto diz, verso 29, que veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E o versículo de número 30 diz que o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Paz, na Bíblia, não é somente a ausência de guerra. Paz, na Escritura, é bênção, prosperidade, satisfação, completude. Deus é poderoso para trazer ao seu coração paz. Talvez você esteja
angustiado, aflito, inquieto. Mas Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele por meio de quem temos vitória contra os inimigos, nos disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus está nos chamando para termos paz nele. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer diante das lutas da vida? Devemos manter os nossos olhos não nos problemas, mas naquele que tem controle e domínio sobre todos os problemas e sobre a história, o nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos buscar ao Senhor em oração. Devemos ouvir a sua palavra com confiança. Devemos adorar a Deus em obediência. A nossa batalha, ela foi vencida lá na cruz. Cristo venceu e ele nos dá vitória plena. Nos lembremos, quando percebemos, constatamos o óbvio, não temos forças. O poder de Deus se manifesta. Quando nossas estratégias falham, a sabedoria de Deus permanece. Quando não podemos lutar e realmente não temos forças para lutar as grandes lutas da vida, o Senhor combate por nós. O capítulo termina dizendo que Josafá reinou sobre Judá, verso 31, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. E o texto prossegue até o versículo de número 37, encerrando assim este capítulo. Meu amado, minha amada, confie no Senhor. Descanse o seu coração em Deus. Podemos enfrentar circunstâncias que dizemos, meu Deus, quantos inimigos, quantas adversidades, quantos problemas. O nosso Deus é maior do que todos os nossos inimigos, adversidades e problemas. Ele nos conduz em vitória. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor, como diz o versículo de número 12. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A vitória pertence ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é doce, preciosa e poderosa. Pedimos que o Senhor aplique a tua verdade ao nosso coração. Que possamos, de fato, Senhor, confiar em ti. Crermos que o Senhor tem planos bons para nós. Que venhamos depender completamente da tua graça em meio a esse mundo tão repleto de problemas. Ó Senhor, dá-nos a graça de orar, de ouvir a tua palavra e de confiar nela e de termos uma postura de adoração. Que em todas as circunstâncias nós venhamos buscar o Senhor, ouvir a tua voz e te adorar como expressão de obediência ao Senhor. Deus, abençoe este homem, esta mulher. Abençoe, ó Deus, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Fortalece, revigora, renova, restaura, aviva, Senhor. Ó Deus, levanta aqueles que estão caídos, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, cura, por aqueles que estão atribulados, traz paz.
O Senhor é aquele que transforma a guerra em paz, que transforma a aflição em quietude, em prosperidade, como o Senhor fez com Josafá e o reino de Judá. Então, Senhor, traz paz a esse coração, traz vitória a essa vida. Oramos por aqueles que estão endividados, traz o suprimento à necessidade, abre portas de emprego para os desempregados. Oramos pelos perdidos, salva, redime-os na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus, crendo que tu podes fazer mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Cantemos de todo o nosso coração. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Bem, amados, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Esperamos muito que Deus continue abençoando a sua vida. Que a graça, a misericórdia e a paz do Supremo Pastor esteja continuamente sobre você e sua família. Amém, amém e amém.